Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo, louvo a Deus por esta oportunidade de estar aqui pela primeira vez, junto com os amados irmãos, com a Igreja do Senhor. Nesta oportunidade, quero saudar o nosso pastor Enilson de Moraes, o qual nos fez este convite e com muita alegria nós o atendemos. O pastor Enilson foi pastor ali em Belém, todavia eu não tive o privilégio de ser pastoreado por ele. Mas aprove a Deus nós nos conhecermos e Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos permitiu que estivéssemos aqui. Louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida do nosso pastor. Que Deus continue abençoando a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está comigo, me acompanhando. Queridos, como o pastor disse, nós estamos ali no distrito de Cachoeirinha, pela misericórdia de Deus. Ontem à noite nós tivemos um culto ali no sítio, chamado Olho d'Água, e Deus se fez presente naquele lugar. E Deus tem honrado a sua presença na sua igreja. Amados, sem mais delonga, abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. É uma narrativa muito conhecida. Glória a Jesus. 2 Reis, capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Fala a respeito de Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim a palavra do Senhor: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Irmãos, é uma história bastante conhecida, é uma história que muitos pregadores gostam de pregar nesse texto. Todavia eu creio no progresso da palavra de Deus. E eu creio que, mais uma vez, Deus tem algo para falar conosco através da sua santa e gloriosa palavra. Amém? Queridos, eu gostaria nesta noite de falar a respeito de alguns pontos referente a essa história, referente a esta mulher que, conforme descreve o texto bíblico, mostra que ela já tinha alguns problemas, além da sua viuvez. Além dela ser viúva, além dela ter perdido o seu esposo, ela agora também tinha o problema de perder os seus filhos para os credores, tendo em vista uma grande dívida que o seu marido havia deixado. Porém, ela tinha um outro problema. O maior problema desta mulher não era simplesmente ser viúva, também não era ter os seus filhos órfãos de pai. Mas no texto nós vamos discorrer
e vamos ver qual era o maior problema desta mulher. Porém, se eu perguntasse aqui nesta noite, quem tem problema? Acredito eu que toda a igreja, ou grande parte da igreja, levantaria sua mão num sinal de confirmação que estaria enfrentando algum problema ou alguma adversidade na sua vida. Tendo em vista essa história, eu gostaria de intitular a minha mensagem nesta noite da seguinte maneira: um milagre em meio às adversidades da vida. A igreja crê que no meio da adversidade Deus tem poder para suscitar o milagre. A igreja crê que no meio da tribulação, no meio do problema, no meio das grandes lutas, aonde chega pessoas e diz: olha, minha filha, não tem mais jeito, infelizmente não tem mais solução, mas é nesse momento que Deus chega e diz: eu vou agir. A igreja crê no poder de Deus. Amém, eu também creio, eu sei que você conhece a palavra de Deus e conhece o Deus que nós servimos. Queridos, todavia a luta, ela nos traz algum aprendizado. As lutas, os problemas que surgem nas nossas vidas não é em vão, não é por acaso, não é na esfera espiritual, no mundo espiritual de Deus, não existe pura sorte ou por acaso. Na esfera espiritual existe providência de Deus. No mundo, quando acontece um acidente e a pessoa não perde a vida, as pessoas que não conhecem a palavra dizem: foi pura sorte, foi por acaso que eu sobrevivi. Todavia, nós que conhecemos Deus, vivemos para Deus, sabemos que não existe pura sorte, existe a providência de Deus, existe o socorro de Deus, existe o agir de Deus, existe a providência do céu na vida do seu povo. Queridos, as lutas, em primeiro lugar, elas são inevitáveis. As lutas vêm e ela não escolhe raça, nação, ela não escolhe posição social. A luta, quando ela vem, ela não escolhe cor, vem para todo o tipo de pessoa. Todavia a Bíblia diz no livro dos Salmos, Salmo de número 54 e o verso 4, que Deus, Ele é o nosso ajudador. A grande diferença de quem passa luta entre o cristão e o não cristão é que nós temos Deus como nosso ajudador e o não cristão confia na sua força, confia no seu dinheiro, confia na sua posição. A Bíblia diz ainda no livro dos Salmos, no Salmo de número 20, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. As lutas, elas são inevitáveis, elas chegam para todos. Segundo, as lutas, elas são imprevisíveis. Ela não diz quando vai vir. Às vezes nós nos acordamos de manhã e quando é a noite que vamos dormir com uma lágrima no rosto. Muitas vezes nos acordamos feliz da vida, alegre, e muitas vezes à noite, quando vamos dormir com o rosto banhados em lágrima. As lutas, elas são imprevisíveis. Segundo, irmão, as lutas, ela muitas vezes foge do nosso controle. As lutas, quando surgem na nossa vida, além delas ser imprevisíveis, muitas vezes ela foge do nosso controle. Muitas vezes nós, no meio da adversidade, nós não sabemos mais como agir, como fazer para resolver tal problema. Todavia eu vejo na Bíblia um Deus onipotente, onipresente, onisciente, infinito e imutável, que tudo está debaixo do controle de Deus, que é soberano e é poderoso para fazer aquilo que está além das nossas expectativas, para fazer além daquilo que está ao nosso conhecimento, que vai muito além daquilo que nós imaginamos. Nada foge do controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo da potente mão de Deus. O interessante é que eu fico vendo alguns leigos, ignorantes, que ficam determinando a sua vitória e a sua bênção. Quando nós vamos para a Bíblia, queridos, o único que pode determinar alguma coisa é aquele que diz: eu sou o que sou.
O único que pode determinar alguma coisa é aquele que é soberano, que manda nos céus, que manda na terra, que manda no mar, que manda na tua vida, que manda na tua família, que manda nos teus sonhos, nos teus projetos, que manda em tudo. Nada foge do controle de Deus. Em quarto lugar, irmão, as adversidades da vida, ou as lutas, os problemas que surgem na nossa vida, muitas vezes são pedagógicas. O que é isso? Sempre nos ensina alguma coisa. Pode ver isso, pode comprovar isso. Todos os problemas que nós enfrentamos sempre deixa uma lição de vida para nós. As lutas, elas não são em vão. As lutas são para que o nome de Deus seja glorificado. Todavia, queridos, esta mulher, voltando para o texto, ela tinha o seu grande problema, que era ser viúva. E tinha um outro grande problema, que era os seus filhos ser órfãos. E tinha um outro problema, um terceiro problema, que estava correndo o risco de perder os seus filhos para o credor. Haja vista, o seu esposo havia morrido e tinha deixado uma dívida que, pela ótica humana, era uma dívida impagável. Era uma dívida que aquela mulher ela não tinha condições de quitar. Ela não tinha posses para pagar aquela dívida. E a única solução era entregar os seus filhos para os credores, para ser escravo. Esta era a lei. Porém, irmão, a Bíblia diz no Salmo 146 que Deus, Ele cuida das viúvas e dos órfãos. Você que está aqui nesta noite, que se encontra nesta situação, Deus, Ele é o teu ajudador. É Ele quem cuida da tua vida, é Ele quem cuida dos teus filhos. Deus, Ele zela pela tua vida. A Bíblia diz que o guarda de Israel não tosqueneja. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Deus não dorme, Deus não cochila. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está velando pela tua vida, pela sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Eu sempre gosto de dizer isso. Deus tem cuidado de mim, da minha família, nos mínimos detalhes. Eu não tenho de que reclamar. Todavia, irmão, o grande problema daquela mulher não era simplesmente ter os seus filhos órfãos, ser viúva e ter uma grande dívida, porque hoje todo mundo tem os seus compromissos, todos nós temos os nossos compromissos, devemos e honramos. Mas aquela mulher, ela tinha um outro grande problema que nós vamos ver no texto bíblico. Mas o primeiro ponto que eu quero frisar nesta noite é que essa mulher, no versículo 1 do capítulo 4 de 2 Reis, ela diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O homem pode ter muito conhecimento, o homem pode ser muito intelectual, mas o que vai demonstrar que ele é um verdadeiro cristão é o temor que ele tem para com o seu Deus. O que faz a diferença na nossa vida, queridos, são esses dois princípios. O primeiro é o temor a Deus. E o segundo, o homem pode pregar bonito, falar bonito, cantar afinado, ter muito conhecimento, ter uma boa retórica, ter muita eloquência, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, se não tiver a unção do Espírito Santo da sua vida, ele não é nada, ele não pode nada. Porque a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 15, o próprio Cristo dizendo: sem mim nada podeis fazer. Você pode até pregar muito, você pode até ter muito conhecimento, e isso é bom, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida, primeiro, é o temor a Deus, e segundo,
é a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aquela mulher, ela ressalta: o meu marido morreu, mas uma coisa é fato, ele temia ao Senhor. Este homem, o marido dessa mulher, se chamava Obadias. Obadias, este homem, ele plantou algo no reino de Deus. E nós vamos ver isso na Bíblia. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3 e 4. Este homem chamado Obadias, que era servo do rei Acabe. E quando Jezabel começou a perseguir os profetas de Deus, começou a matar os profetas de Deus, este homem chamado Obadias, que temia ao Senhor, está lá em 1 Reis, capítulo 18, ele pegou 100 profetas, colocou dentro de uma caverna e alimentou com pão e água. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Um princípio: a lei da semeadura. Na lei da semeadura existe um outro princípio, uma regra para as nossas vidas. Plantar é opcional, mas colher é obrigatório. Eu planto se eu quiser, mas depois que eu plantar, depois que eu semear, eu vou ter que colher. Eu gostaria de fazer uma pergunta nesta noite para a igreja, e você não precisa responder para mim. O que você tem plantado no reino de Deus? O que você tem semeado no reino de Deus? Este homem havia falecido, havia morrido, mas ele havia plantado no reino de Deus, ele fez alguma coisa para os homens de Deus, para o reino de Deus. E agora a sua família, sua mulher e seus filhos iam colher os frutos daquilo que ele havia plantado no reino. O que você plantar hoje, os teus filhos vai colher amanhã. O que você plantar hoje no reino de Deus, a tua descendência vai colher amanhã no futuro. Então não deixe de plantar no reino de Deus. Não deixe de semear no reino de Deus. Quem planta no reino de Deus, irmão, a colheita é certa. Quem semeia no reino de Deus, a ceifa é certa, é fato. Este homem, ele semeou, e ele agora estava colhendo os frutos que haviam semeado no reino de Deus. A mulher chega para Eliseu e diz: olha, o meu marido morreu e ele temia ao Senhor. O segundo ponto que eu gostaria de frisar nesta noite, está no versículo de número 2, do mesmo capítulo. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Repita comigo: tua serva não tem nada em casa. Alguns pregadores dizem que ela tinha azeite. A Bíblia não está dizendo que ela tinha azeite. A Bíblia diz que ela tinha uma botija de azeite. A garrafa de café pode ser a garrafa de café, mas pode estar vazia. Pode não ter café. Ela tinha uma botija de azeite, mas ela não tinha azeite. O grande problema da vida dessa mulher não era ser viúva, não era ter os seus filhos órfãos, não era dever. O grande problema dessa mulher era não ter azeite na sua vida, porque no contexto bíblico, o azeite representa o Espírito Santo de Deus, e o crente que tem o Espírito Santo de Deus, irmão, no meio da adversidade, mas ele tem convicção da providência de Deus. O crente que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, no meio da tribulação, é o mundo pegando fogo, é o povo dizendo: agora não tem mais jeito, agora ele vai perecer, agora ele vai perder, e ele dizendo: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, eu vou vencer porque eu sou crente, eu vou chegar lá porque Jesus está na minha vida. Shai decome a nave, a sudecanto, a navacei. É no meio da adversidade, irmão, aonde até mesmo a família, os parentes mais próximos, chega e diz: olha, infelizmente minha filha não tem mais jeito,
não tem mais solução. Mas você é crente, você conhece Deus, você tem azeite na vida, você tem o Espírito Santo de Deus, e quando alguém chega e joga um balde de água fria nos teus sonhos, nos teus projetos, o Espírito Santo de Deus, que não é morto, que é vivo, que é fogo, que é azeite, e que está dentro de você pulsando, ele diz: minha filha, não dê ouvido, eu sou na tua vida, você vai vencer, você vai chegar lá, você vai conseguir, não dê ouvido à voz negativa. Pessoas negativas, irmão, é um desastre. Pense num desastre você conviver ao lado de pessoas negativas. Em tudo ele vê dificuldade, em tudo ele vê problema, nada dá certo, tudo dele é eu acho. Mas quem tem Cristo na vida, ele diz: eu vou, e certamente Deus vai nos dar essa terra, porque foi Ele quem fez esta promessa. Lembra dos espias? Abrindo aqui um parênteses, os 12 espias que Moisés mandou para observar a terra prometida, quando chegaram, a grande maioria disse: a terra é boa, mas tem gigante. A terra é boa, mas nós somos como um gafanhoto, complexo de inferioridade. Eu não vou conseguir, eu sou um perdedor, eu nasci para ser perdedor. Eu nasci para ser perdedor na minha vida, eu nunca vou ser nada na vida. Se você continuar acreditando nisso, mas nesta noite, Deus manda eu te dizer que em Cristo, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós não somos apenas vencedor, nós somos mais. Mas em todo canto, irmão, em todo lugar, tem homem ousado e usado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Caleb levantou-se cheio do Espírito e disse: certamente, olha a convicção, certamente nós iremos e a possuiremos, porque Deus é conosco. Você crê que Deus é na tua vida? Aleluia! Você crê que Deus está no negócio? Você crê que Deus está lá na tua casa, na tua família? Deus está no comércio? Você crê? Então não temas, não baixe a cabeça. Em meio à pandemia, em meio à dificuldade, em meio às lutas, mas no meio da adversidade, Deus vai fazer o milagre na tua vida. Shada canarabasudecante. Deus grande. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Do nada, Deus traz à existência aquilo que pela ótica humana não conseguimos enxergar. Aquilo que pelos olhos humanos, pelos olhos físicos, nós não conseguimos enxergar. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, para ele é loucura, não compreende, não aceita, mas o crente espiritual que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele sabe discernir, ele sabe o que vem de Deus e o que não vem, ele sabe quando a palavra vem do céu, ele sabe quando a palavra vem de Deus, ele sabe discernir o que é certo e o que é errado, ele sabe discernir o que agrada a Deus e o que não agrada, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Porque hoje está muito fácil. Hoje nós temos pregador para todos os gostos. Hoje está muito fácil pregar qualquer tipo de mensagem. Hoje o camarada vai no computador, vai na internet, vai no Google, baixa um sermão já pronto e quer passar para a igreja. Isso é comida requentada, irmão. Isso é palha seca. A igreja do Senhor, ela tem o Espírito Santo de Deus e ela conhece quando a palavra vem do coração de Deus para o coração da igreja. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo
escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Isso não é para qualquer um não, irmão, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Terceiro ponto, irmão, que eu gostaria de frisar nesta noite, está no versículo 6 deste mesmo capítulo. Ela diz: e sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. A despensa de Deus, ela não é raquítica. O azeite do céu, ele para quando falta vaso, mas ele não acaba. O azeite de Deus, irmão, ele não acaba, porque as coisas de Deus não é raquítica, não é pequena. As coisas de Deus é para ser abrangente, é coisa grande, é infinito, porque Ele é Deus grande e é poderoso. O azeite parou, mas eu quero abrir aqui um parênteses, que quando Eliseu está falando com esta mulher, e diz para ela: olha, declara-me o que é que você tem em casa. Ela diz: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Aí ele vai e diz para ela: vai aos teus vizinhos, pega vasilhas emprestadas, não poucas. Olha a clareza do texto, não poucas, muitas vasilhas, porque Eliseu conhecia o Deus que ele servia. Eliseu sabia que Deus é o Deus da multiplicação. Depois, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Quero aqui abrir um parênteses. Tem muita gente, irmão, muitos cristãos, que quando projeta alguma coisa, quando sonha com alguma coisa, as primeiras pessoas que ele procura dizer são pessoas ímpias. São pessoas não cristãs. Eliseu disse para ela: entra, fecha a porta sobre ti e os teus filhos. Sabe o que eu aprendo aqui? O mistério era para ela e para os filhos dela. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida é concernente a você e a tua família. Vigia com quem você está contando os teus sonhos. Vigia com quem você está divulgando ou compartilhando os teus projetos. Porque o que tem de gente invejoso não é brincadeira. Quando você conta: olha, fulano, eu estou pensando em fazer assim, desse jeito. Muita gente joga logo um balde de água fria e diz: tu não vai conseguir. Tu não tem condições. Tu não tem possibilidade para isso. Só que ele não conhece o Deus que tu serve. Então vigia na terra, irmã, vigia na terra, irmão, e os teus projetos, os teus sonhos, aquilo que Deus está fazendo na tua vida, diz respeito a você e a sua família. Vigia. Quarto ponto, irmão, que eu gostaria de frisar nesta noite. Já estamos concluindo. Versículo 7, diz o texto: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Eu aprendo aqui algo importante. Depois que Deus multiplica o azeite na vida dessa mulher, agora que ela tem azeite na vida, agora ela começa a aprender os princípios de Deus na sua vida. Veja que o texto diz que depois que ela encheu todos os vasos, ela veio contar para o homem de Deus, para o profeta Eliseu. Eu aprendo aqui a lei da gratidão. Essa mulher, ela estava sendo grata pelo que Deus havia feito na vida dela através do homem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Tem crente, tem pessoas que não pode sair da prova,
Porque quando Deus abençoa, esquece até da igreja, se esquece até que é crente, se esquece até de dar a paz do Senhor. Deus abençoa, Deus multiplica, Deus exalta na terra, e o camarada esquece até mesmo que é crente. Esta mulher, depois que foi abençoada, ela disse: eu agora vou falar para o homem de Deus, vou abençoar ele também. A lei da gratidão, irmão. Seja grato a Deus e a pessoas que estão ao seu lado, que te ajudam. Pessoas que estão ao seu lado, que te ajudam, que te coloca para frente. Seja grata. Tem que haver essa reciprocidade. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Isso é cristianismo. Todavia estamos vivendo um cristianismo brasileiro, um cristianismo muitas vezes em algumas partes do Brasil, um cristianismo falido, aonde as pessoas ficam mais felizes com a derrota do outro do que fica triste, fica feliz quando vê o outro perder, quando vê o outro derrotado. Mas a Bíblia ensina diferente. Nós devemos nos alegrar com a bênção do irmão. Esta mulher, ela foi abençoada, ela agora disse: eu vou até o homem de Deus e vou contar para ele o que Deus fez na minha vida. Vou ser grata a ele, vou agradecer. E muitas vezes nós estamos na prova, pedimos a Deus: Senhor, me abençoa, me ajuda, que quando o Senhor me abençoar, eu abençoo a tua obra. E quando Deus abençoa, Deus abre as portas. O camarada esquece da igreja. Deixa eu dizer uma coisa aqui, que é bíblico, está na carta aos Hebreus. Muitas vezes nós não estamos em pecado, mas estamos embaraçados. Aquilo, irmão, que atrapalha a nossa caminhada espiritual, aquilo que atrapalha o meu empenho no reino de Deus, é embaraço para a minha vida. Essa mulher, enquanto Deus não fez o milagre na vida dela, enquanto Deus não multiplicou na vida dela o azeite, ela não sabia o que fazer. Olha, eu não tenho nada. É um complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada. Deus só abençoa a irmã fulano, o irmão cicrano, e eu não sou nada. Você serve ao mesmo Deus. O que muitas vezes precisa é nós nos colocarmos na posição de Deus e ser comprometido com Ele. Queridos, essa mulher agora, ela vem agradecer a Deus, primeiramente, e ao homem de Deus. Nós podemos buscar muitas coisas neste mundo, podemos priorizar muitas coisas na nossa vida, mas uma que é prioridade singular na nossa vida é o reino de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós priorizamos o reino de Deus na nossa vida, queridos, Deus zela por cada um de nós. O problema é que muitas vezes nós priorizamos o lazer, nós priorizamos um carro novo, uma boa mansão, e tudo isso é bênção, isso é muito bom. Mas quando Jesus diz nos evangelhos, Ele diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmã, irmão, mulher, filho, filha, por amor de mim, não é digno de mim. A prioridade na nossa vida, queridos, é Cristo. E quem tem azeite na vida, ele sabe priorizar isso. Então que nesta noite, que Deus possa fazer na sua vida aquilo que parece impossível aos teus olhos. Eu não conheço a sua história, eu não conheço aquilo que você está passando, eu não conheço os problemas que você porventura possa estar enfrentando, mas eu quero te dizer nesta noite: o mesmo Deus que operou no passado, que operou no Antigo Testamento, é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus que faz milagre hoje no meio do vento, no meio da tempestade, as ondas se levantando, o barquinho balançando para lá e para cá, e Deus dizendo: eu estou contigo no barco. A diferença está aí, irmão. Se Jesus está contigo no barco, deixa as ondas se levantar.
Deixa o vento balançar. Não importa o tamanho das ondas, não importa a velocidade do vento, mas o que importa é se Jesus está contigo no teu barco. Aleluia! Ele é o teu ajudador. Ele é aquele que vela pela tua vida. Mas irmão, então você está dizendo que aqui vai ser somente 1000 maravilhas? A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Aleluia, tende bom ânimo, não baixe a cabeça, não se atemorize, não tenha medo, não volte atrás, não retroceda, porque o Deus que começou a boa obra na tua vida é fiel para cumprir, para concretizar os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem projetado, Deus vai concretizar na tua vida ao tempo dEle. Ao tempo dele. Tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante, é um texto fenomenal. Isaías capítulo 49 e o versículo de número 15. Esse é um texto muito lindo, assim como os demais. Está escrito: ainda que a mãe que amamenta ou que cria os seus filhos venha se esquecer dele, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Pode até o teu parente esquecer, pode os teus amigos ou os que se dizem teus amigos se esquecer, mas existe um Deus nos céus que conhece a tua vida. E a Bíblia diz no Salmo 139 que Ele esquadrinha os meus pensamentos, os teus pensamentos. De longe conhece o meu deitar e o meu levantar. A palavra ainda nem me chegou à boca, Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele conhece os teus medos, Ele conhece as tuas necessidades, Ele conhece todos os teus sonhos. Tem muita gente aí procurando psicólogo e até mesmo psiquiatras para se conhecer, para se entender. Deus te compreende, Deus te entende. Se os teus amigos não compreendem você, Deus te compreende, Deus te entende. E eu quero dizer nesta noite, você é especial para Deus. O fato de você estar aqui é porque você é especial para Deus. Se você não fosse, nem aqui você estaria. Queridos, eu louvo a Deus por tudo. Agradeço essa oportunidade. Agradeço ao pastor Enilson, pastor dessa igreja, meu amado pastor, aos demais obreiros que fazem parte aqui do ministério. Que Deus abençoe a toda a igreja. Agradeço ao pastor pela confiança de assumir aqui o púlpito da igreja. Eu, pela misericórdia de Deus, estou ali em Cachoeirinha e eu sempre digo para os irmãos ali, eu tenho um lema comigo, pastor. Eu não dou oportunidade a ninguém que eu não conheço. Pode chegar na igreja de paletó, de gravata, com pasta da mão, com a Bíblia. Pode chegar, se eu não conhecer, ou se não for conhecido de alguém da igreja, de algum obreiro da igreja, eu não dou oportunidade, porque hoje está perigoso. E a igreja é a noiva de Cristo. Amém, irmãos? A igreja é a noiva do Cordeiro, e a noiva do Cordeiro não pode ser maculada, não pode ser interferida. A noiva do Cordeiro, ela é santa, é pura, é lavada com o sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.